Queridos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Mateus. Nós estamos desfrutando junto de todas as revelações deste maravilhoso livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E todos esses estudos você encontrará aqui em uma playlist em nosso canal. O tema de hoje é Jesus no Getsemane. Hoje encontraremos um Jesus diferente, pois até esse dia ele jamais ficou deprimido ou pediu oração. Então, o que aconteceu com o Senhor Jesus naquela noite, naquele jardim? Fique conosco até o fim desse estudo e descubra você mesmo essas revelações. O texto é o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante, que diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se sentir tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, encontrou eles dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se retirando pela segunda vez, ele orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, então faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez eles dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levante-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Queridos, após cear com os discípulos a última Páscoa, Judas Iscariotes sai repentinamente da mesa. Jesus então canta um hino e caminha juntos com os discípulos em direção ao Monte das Oliveiras. No trajeto, Jesus avisa a Pedro e os demais que naquela noite todos eles iriam abandoná-lo. Logo em seguida, Jesus foi com eles num lugar chamado Getsemane para orar. Getsemane significa prensa de azeitonas, barril de pólvora. E por isso o próprio nome já denunciava os acontecimentos que ali ocorreriam. Jesus então pede para os 8 discípulos se sentarem e leva consigo somente Pedro, Tiago e João para a oração. Querido, existem vários tipos de oração, e naquele dia eles estavam enfrentando a maior batalha espiritual de todos os tempos. Jesus, no início de seu ministério, já tinha enfrentado sozinho Satanás e seus demônios em uma grande batalha no deserto por 40 dias. Interessante que naquela guerra Jesus não ficou triste nem angustiado. Mas, naquela noite no Getsemane, o Senhor sabia o que estava prestes a ocorrer. E era isso que o deixava agoniado. Mateus 26, do 36 ao 37. Jesus então revelou a sua angústia aos 3 discípulos que não conseguiam entender o que estava acontecendo. Jesus se adiantou um pouco e começou a oração mais enigmática de todos os tempos, pois quando nós a ouvimos, surgem algumas questões em nosso coração. A oração de Jesus era: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Querido, será que Jesus estava com a intenção de abandonar o barco? Será que ele queria voltar atrás? Será que ele, vendo a indiferença de seus seguidores em todos os tempos, pensava que não valeria a pena morrer por uma humanidade tão ingrata e pecadora? Queridos, a resposta é não. Jesus não estava orando com a intenção
de voltar para trás, pois 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava perto da aldeia de Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Então Jesus orou assim na frente de uma grande multidão. João 12, 27. Agora a minha alma está angustiada. Então o que direi? Pai, salva-me dessa hora. Jamais eu diria isso, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Aquela oração, querido, era retórica, isto é, Jesus não pretendia ouvir uma resposta de Deus, mas ele queria nos ensinar uma lição. Era como se Jesus, naquela oração, estivesse orando assim: Meu Pai, se houver qualquer outro caminho pelo qual os pecadores possam ser salvos, a não ser através da redenção na cruz, então me revele este caminho agora. E qual foi a resposta de Deus do céu? Nenhuma. Os céus continuaram em silêncio. Querido, através daquele silêncio eloquente, podemos ter a certeza em nossos corações que não havia e ainda não há nenhum outro meio pelo qual Deus poderia justificar os pecadores, a não ser através de Cristo, o Salvador impecável. Ele deveria então morrer em nosso lugar como nosso substituto. Quando Jesus voltou, ele encontrou os 3 discípulos dormindo no meio de uma guerra espiritual. Jesus advertiu eles dizendo: será que vocês não podem orar comigo nenhuma hora? Querido, se Jesus estivesse perguntando isso para nós, qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa desculpa por causa da nossa negligência nas orações? O mundo está caindo em nossa volta. Muitas vezes vemos o inimigo armado até os dentes, furioso, rugindo como um leão, tentando nos destruir a nós, a nossa família, e nós continuamos como Sansão, dormindo no colo de Dalila. Querido, é tempo de guerra, é tempo de se colocar na brecha da oração por nossas vidas e por nossos irmãos. Em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13, Paulo fala sobre essa grande batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias em nossa vida. Veja o que Paulo diz aqui em versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principado e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Por isso, peguem toda a armadura que Deus dá para vocês, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. Querido, Jesus disse aos discípulos que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso nos ensina que, por estarmos unidos em Cristo, somos uma nova criatura. O nosso espírito foi regenerado na conversão, mas a carne ainda é fraca. Ainda vivemos num corpo decaído do pecado original. Paulo disse em Romanos 7 que o pecado ainda habita em nosso corpo mortal. Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre as obras da nossa natureza humana em contraste com o fruto do Espírito Santo que habita em nosso espírito. Por isso, quando nós negligenciamos os exercícios espirituais como a oração, a meditação na palavra, nós ficamos dominados pelas obras da carne. Mas quando nós praticamos dia após dia uma vida de comunhão com o Espírito Santo, através da oração e da palavra, então ficamos cheios do Espírito Santo. E a evidência disso é visível a todos em nossa volta por causa do fruto do Espírito em nós, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Depois de advertir os discípulos, Jesus voltou a orar mais 2 vezes e quando voltou, encontrou todos eles dormindo profundamente nos braços do inimigo. Mateus 26, do 42 ao 44. Então Jesus acordou eles e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Talvez naquele momento Pedro disse a Jesus: Senhor, agora nós já estamos prontos. Agora nós iremos orar com o Senhor. Jesus então respondeu: agora
já é tarde demais. O inimigo já se aproxima e eu serei entregue na mão dos pecadores. Mateus 26, 45 ao 46. Só para concluir a mensagem de hoje, querido, assim como aconteceu com Jesus e os discípulos no Getsemane naquela noite, assim também acontece conosco todos os dias. Muitas vezes enfrentamos uma grande batalha espiritual, acontecem coisas que nós não entendemos, mas Jesus hoje nos alertou a nos preparar para o dia mau, onde nós, através do jejum, da oração, da palavra, nos fortaleceremos no poder do Senhor para lutar e depois de tudo vencermos e ficarmos de pé, pois em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores. Por isso, levante-se agora, guerreiros de Cristo, e se revistam de toda a armadura de Deus.